Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! O lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, é Cristo para Todos. Para o quadriênio de 2019 a 2022, foi adotado o lema Firmados em Cristo. E para 2019, o enfoque é Seguimos e compartilhamos o ensinamento dos apóstolos, com base no texto de Atos, capítulo 2, verso 42, que diz: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações. Hoje, a jornalista Aline Gunn-Keller Albrecht está com a gente para tratar e conversar sobre a temática da IELB para 2019. Muito bem, neste programa vamos conversar novamente com a jornalista Aline Albrecht. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Aline, rapidamente a gente falou semana passada, no programa passado, sobre comunicação na IELB, né? Uhum. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o lema do quadriênio, Firmados em Cristo. Um lema, para quem está aí em casa, um lema é um slogan que a Igreja Luterana no Brasil inteiro adota durante todo um ano. E geralmente o culto, as atividades, o programa de Natal, enfim, todas as programações rodam em torno desse eixo, né? Então nós temos um lema para o quadriênio, para 4 anos, que é Firmados em Cristo. E aí a cada ano nós vamos ter um sublema, digamos assim, que no caso de 2019 é Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Então, nós temos isso nas nossas igrejas luteranas, né? O lema do quadriênio e também o slogan do ano, o enfoque do ano. Mas para quem está em casa, né? Para quem é da igreja luterana ou para quem é de fora, a pergunta é: como que surgem essas ideias, né? De ter um lema do quadriênio e também depois cada slogan, cada sublema, digamos assim, para cada ano, né? Uhum. Como que é planejado isso, Aline? Então, você já falou tudo, planejado, como é que é planejado? Isso já entra no planejamento da igreja, né? A comissão de planejamento existe para organizar todo o trabalho das congregações e sugerir ações, né? E um dos trabalhos principais da comissão de planejamento é pensar nesse lema do quadriênio, né, de 4 anos. Isso já há muitos anos é feito na igreja, porque é importante também que a igreja faça o seu planejamento, né? Então o lema ele entra junto de todo esse trabalho, né, de planejar as ações das congregações, as ações nacionais também, qual vai ser o foco das ações nos próximos 4 anos, e isso tudo está dentro desse lema, né, também. Então é feita até uma revista do planejamento que está aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, tem diversos conteúdos, tem também um texto teológico, né, que foi, você fez parte, né, pastor Fukui? Eu e o pastor Tardelli, do Rio de Janeiro. Isso, né? Vocês dois escreveram, então todo esse embasamento, né, teológico, que também é muito importante, e sugestões, cada departamento faz sugestões de planejamento, de ações, tanto nos níveis distritais quanto locais das congregações. Então, tipo, o departamento de ação coloca objetivos nacionais, distritais e congregacionais também, e assim por diante. A gente coloca cada departamento, né? Departamento de comunicação, então nós planejamos as sugestões e o que a gente, como de forma nacional, vai elaborar, vai tentar executar nesses 4 anos, e fazendo sugestões bem localizadas que sejam fáceis de serem executadas pelas congregações e pelos distritos. E assim acontece também com o departamento de missão, de administração, né? Cada um deles tem sugestões de ações distritais e congregacionais, né? Para quem está em casa, né, o distrito é uma reunião de congregações, tá? Os católicos chamariam talvez de diocese, né? Então você tem um distrito que é um conjunto de congregações, e aí o planejamento da IELB enfoca algumas questões práticas para os distritos e também para as congregações, e depois disso os distritos fazem o seu planejamento dentro do enfoque Firmados em Cristo, por exemplo, né? Na realidade as congregações agora estão entregando o seu planejamento, que
que nesse ano está sendo feito de forma online. Então, a partir do que está aqui, tem uma sugestão, né, de gráfico, de quadro, onde eles preenchem alvos específicos, as estratégias, o período, os recursos, né, para executar as ações. E abastecendo ali, os distritos têm acesso a todas as congregações que colocaram as informações da sua região, né, do seu distrito. E a partir dessa visualização geral das congregações, então o distrito se planeja também. Então hoje já é tudo online. Acho que é a primeira vez que o planejamento é assim online, né, diretamente online. Que legal. Sim. Antes vinha por e-mail e a comissão recebia esse material, agora então está online para facilitar o acesso à busca depois também de outros anos, né? Às vezes um pastor também muda de congregação, assim ele já tem acesso e a liderança continua tendo acesso ao que foi feito, né? Que legal. Aline, a ideia do Firmados em Cristo, né? Qual é o objetivo e o escopo, então, para esse quadriênio dentro do lema Firmados em Cristo para a nossa igreja? Então, os 4 anos que passaram estão finalizando, né? Estão sendo finalizados agora, em 2018. Eles eram muito fortes no que Lutero nos trazia. Até um versículo que Lutero gostava muito, né? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E então, os 4 anos se basearam muito nisso também por causa dos 500 anos da Reforma Luterana. E aí a igreja, a Comissão de Planejamento propôs e aprovou-se em várias instâncias, né? Até os professores do seminário também analisam e aprovam. O Firmados em Cristo justamente para que a igreja continue firme na base sólida, né, e principal que é Cristo. E que foi isso que Lutero também mostrou para as pessoas, né, que era a fé em Cristo que salvava e que é a fé em Cristo que salva. E então essa foi a ideia de continuar firmando em Cristo esse trabalho, né, e aí chegou essa possibilidade de Atos, aí 2:42, esmiuçar um pouco esse versículo nos 4 anos, né? Aprofundar a ideia que traz o versículo ao longo dos 4 anos. Tanto que para esse ano de 2019, né, o lema então, Firmados em Cristo, e aí o enfoque, seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Então, a ideia é que tem uma ideia de comunhão, que é compartilhar e seguir a Jesus, mas também tem uma ideia missionária, né? O próprio compartilhamento é também você falar dos ensinos dos apóstolos, né? Para as pessoas, né? E a palavra compartilhamos foi colocada ali estrategicamente também para usar essa linguagem que a gente tem hoje em dia, que o que a gente gosta, curte legal, e compartilha. Então, cada ano vai ter o compartilhamos também por causa disso, de viver, mas também compartilhar, né? Não é só curtir, é compartilhar as ideias também. É isso aí. Para o pessoal de casa, Aline, o que seriam os ensinamentos dos apóstolos? Pastor, isso eu deixo para você. Ele que escreveu o texto. Escrevi o negócio. O texto base do... Os ensinamentos dos apóstolos é o Evangelho de Jesus, né? Que ele morreu na cruz em nosso lugar e nós compartilhamos então esse ensinamento dos apóstolos, né? De que Jesus é o Salvador que nós temos, né? E isso é tão bom, é uma alegria, é uma notícia tão boa que não tem como a gente ficar quieto, né? Coisa boa a gente sempre espalha, né? E acho que é muito feliz ter essa palavra, compartilhar, porque é igual no Facebook, né? Algo muito bom, a gente passa no TCC, o filho entra na faculdade, a gente compartilha, né? Alguns vão dizer, não, porque a pessoa quer se mostrar, mas não é verdade. A maioria, na verdade, quer compartilhar uma alegria. Então, o Evangelho é assim também, você é salvo em Jesus, você compartilha esse ensinamento dos apóstolos, né? E eu acho legal que, assim, às vezes a gente tem aquela ideia de que os apóstolos eram pessoas perfeitas, né? Que viveram numa época que tiveram contato com Jesus e por isso, então, não falharam, não erraram, mas a Bíblia nos mostra justamente o contrário, né? Eram pessoas falhas, tiveram seus problemas, tiveram seus erros, assim como a gente hoje tem também, mas eles firmaram a sua vida em Cristo, né? E aprenderam com Ele, e apesar das falhas, dos pecados, escolheram isso para a vida deles, né? De testemunhar, de ensinar o Evangelho para as outras pessoas. Então, que a gente também, com esse exemplo deles, continue firmando a nossa vida em Cristo e, apesar dos nossos problemas, dos nossos erros, continue testemunhando, compartilhando esse amor e esse Evangelho para todos. É verdade. Você que é de casa está vendo agora na tela o cartaz da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil,
o ano de 2019. Na verdade, é para o finalzinho de 2018, que é a época de advento que a gente está vivendo agora, né? Então, o cartaz já está ativo, mas na prática, sim, a gente fala 2019, né? Então, esse é o cartaz que foi feito pela designer Morgana Stegman, né? Stegman. Então, ela fez parte da gestão da Gelb, que eu fui um dos conselheiros. Ela fez um bonito trabalho que você confere aí na sua tela. E as pessoas podem também encontrar esse cartaz direto no site. As congregações recebem uma versão impressa, né? Isso. Mas dá para entrar ali na aba Downloads, né? Tem um vasto material, né? Assim, é impressionante o número de material que esse ano tem ali, né? De PowerPoints explicativos, tem o cartaz em diversos formatos, enfim, você pode entrar lá. Sugestão para o Facebook também, né? De cabeçalho para o Facebook, para as congregações colocarem de forma padronizada, assinatura de e-mail, descanso de tela, várias opções para as pessoas conviverem com o lema. É uma forma de compartilhar, né? Você usar isso no seu Facebook, né? É isso mesmo. Uma forma de compartilhar. Você pode atualizar ali, então, no seu Facebook, usa ali como que chama? A faixa do Facebook, aquilo? O perfil, né? A foto de capa. Foto de capa, isso, foto de capa. Que aí os seus amigos vão receber a sua atualização, né? Digamos ali, Mário Fukui atualizou a sua foto de capa. Eles vão conseguir acessar a foto e você vai estar compartilhando os ensinamentos dos apóstolos por essa medida simples do Facebook, né? E um outro recurso importante tem no canal então da nossa igreja ali no YouTube é o vídeo que explica o lema, né? Qual é a importância desse vídeo para a nossa igreja e de que forma as congregações podem fazer uso dele? Então, o lema sempre é apresentado no Conselho Diretor, que é a reunião das lideranças, né, da nossa igreja. E esse lema, ele era apresentado ali e ficava ali, né? Muitas vezes as pessoas não tinham o conhecimento de todo o preparo, todo o trabalho que envolvia, toda a questão teológica também do planejamento desse material. E aí, então, debateu-se, chegou-se a essa possibilidade de por que não fazer um vídeo, né, que seja apresentado também aos que estão reunidos no Conselho Diretor, mas que possa ser replicado, compartilhado, assistido por todas as pessoas abertamente na internet. Então, assim, há 4 ou 5 anos começou a ser feito esse vídeo, que é uma ideia de explicar como que surgiu, né, o porquê do lema, esmiuçar um pouco mais e também explicar a própria questão artística, né, o próprio porquê que a artista ou o artista chegou nessa opção de fazer dessa forma artística o lema. Né? Então, todos esses tópicos estão explicados nesse vídeo que está à disposição no YouTube e a ideia é que as congregações possam assistir e também as pessoas na internet, se quiserem compartilhar também, está à disposição para todo mundo. Dá para colocar no informativo da igreja, informativo eletrônico, né? O link, o próprio vídeo ali, né? Então, ou alguns pastores até passam no culto, né? Então é legal, assim, alguns pastores antes do culto, enfim, as pessoas estão chegando, tá lá passando o vídeo, elas vão ouvir ali durante o advento, né? Enfim, a criatividade aí é grande, tá? Então você pode acessar o vídeo aí esse recurso você encontra nesse link que aparece na sua tela. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim que eu posso mandar diretamente para você. Meu WhatsApp é 99637-7447, o código de área é 51. E não precisa ser luterano para ter acesso aos recursos, tá? Não necessita login, senha. Você que é de outra igreja e quer usar desses recursos, é livre, né? Não tem direitos autorais. A pessoa pode compartilhar à vontade, independente da igreja que a pessoa siga, né? Isso mesmo. Que legal. Aline, eu vou pedir que você novamente, a gente já fez semana passada, mas manda novamente um abraço aí pros seus meninos, o Rafa e o Tiagão, o TJ, né? E para os nossos amigos aí de casa, que no segundo bloco nós vamos assistir esse vídeo do lema da IELB para 2019, mas agora então eu vou deixar a palavra com a Aline para se dirigir ao pessoal de casa. Muito bem. Então, um convite também para
para todos vocês. Essa revista também está à disposição no site da igreja, na área de downloads. Revista do Planejamento, pode ser acessada, todo o conteúdo também. E dentro dessa revista tem a letra e cifras das 2 músicas que foram feitas, também pensando nesses 4 anos, né, firmes, um hino mais tradicional e uma canção mais contemporânea, que também vão ser passados aqui, né? Isso. E que foram feitos pelo pastor Lucas Albrecht e o pastor Paulo Brum, conhecidos aqui do pessoal da Ubra também. Então fica o convite para vocês conhecerem mais desse conteúdo do planejamento nas revistas. E um beijo muito carinhoso então para os meus meninos em casa, Tiago, Rafael. Né? A gente no outro programa também ficou sabendo que eu estou grávida, então o baby que está comigo também, que Deus abençoe. Obrigada pelo convite, pastor, é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês na Ubra TV, falando sobre o trabalho da igreja, e desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês continuem também firmados em Cristo, porque não é fácil, né? A gente sabe, no dia a dia tem muitas opções para seguir, mas se a gente firma os nossos passos, a nossa vida em Cristo Jesus, aí fica muito mais fácil trilhar o caminho da vida. Verdade, muito obrigado, Aline, novamente. E você de casa, fique aí que nós voltamos já com o clipe das 2 músicas e também com um vídeo institucional que explica o lema Firmados em Cristo. Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Fique aí! Muito bem, pessoal de casa, como prometido, agora você vai acompanhar o vídeo institucional da IELB, uma explicação sobre o nosso lema, Firmados em Cristo, seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Muito estimados irmãos e irmãs em Cristo, em algumas semanas, no primeiro domingo de Advento, estaremos iniciando um novo ano eclesiástico, ou seja, um novo ano da Igreja. Para os próximos 4 anos, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil escolheu como tema Firmados em Cristo, que é baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, onde lemos: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Dentro desse tema, no primeiro ano, que começa no próximo domingo de Advento, e se estende por quase todo o ano de 2019, a ênfase será sobre o subtema Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Portanto, firmados em Cristo, seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Estes ensinamentos, é claro, estão nas Escrituras Sagradas. Portanto, que Deus guie, oriente e leve todos a se aprofundar nos ensinamentos dos apóstolos para seguir e compartilhar estes ensinamentos para o crescimento da Igreja e para a glória de Deus. Amém. Estimados irmãos, assim como disse o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Rudi Zimmer, o lema da Igreja Evangélica Luterana, nossa igreja, para o ano de 2019 é Firmados em Cristo, com o subtema Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Este lema nos leva a refletir sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Eu quero destacar algumas finalidades desse lema. Primeiro, para que cada pessoa conheça o plano da intervenção graciosa de Deus para salvar toda a humanidade, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que cada pessoa cresça na confiança e na graça de Deus e viva de acordo com os ensinamentos de Deus. Segundo ponto, esse lema também nos motiva a compartilhar o ensinamento dos apóstolos com todas as pessoas, pois Cristo é para todos, é o lema permanente da igreja. E terceiro,
Lembrar que a palavra de Deus é a única norma de fé e de vida que Deus deixou para a humanidade. Lembrando que a Bíblia é a carta de amor de Deus que revela a salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade. Também lembrando aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, onde ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é interessante lembrar também que o Espírito Santo inspirou a palavra e opera através dela na vida das pessoas. E ainda lembrar o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, onde ele diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Esta na linguagem do Novo Testamento, na linguagem de hoje. Por isso, queremos seguir e compartilhar os ensinamentos dos apóstolos com todas as pessoas ao nosso alcance. Firmados em Cristo é a temática para os próximos 4 anos de atividades da IELB. Nesse tempo especial em que nós acabamos de comemorar os 500 anos da Reforma Luterana. Nós, como herdeiros da Reforma, queremos reafirmar que nós vamos permanecer firmes naquela verdade que nos foi deixada como herança através da obra da Reforma. E o enfoque para 2019 é: seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Tanto a temática para os próximos 4 anos, quanto o enfoque de 2019 são essencialmente evangelísticos e missionários. Porque se estamos firmados em Cristo, Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que veio ao nosso encontro para salvar a todos. Cristo veio para salvar a todos. Se estamos firmados em Cristo, então temos uma visão de alcançar a todos com a boa nova da salvação. Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos, nos faz lembrar aquela igreja do primeiro século, onde as pessoas viviam o Evangelho, desfrutavam da doçura do Evangelho, tinham um relacionamento tão bonito, tão cristão, tão amável, que as pessoas de fora eram atraídas por esse relacionamento. E conforme diz o texto em Atos 2, dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Portanto, a temática dos próximos 4 anos, e principalmente o enfoque de 2019, nos faz olhar para fora dos muros da igreja para levar essa boa nova da salvação. Mas nos faz olhar também para dentro da congregação, para trabalharmos os relacionamentos. Porque, afinal de contas, a igreja do primeiro século ela cresceu muito a partir dos relacionamentos saudáveis cristãos que eles tinham no seu dia a dia. Portanto, a igreja tem diante de si aí uma boa oportunidade para se aprofundar na palavra de Deus, para usufruir do Evangelho e compartilhar essa boa nova para todos. Quem criou a identidade visual para o lema de 2019 foi a designer luterana Morgana Stelliman, de Joinville, Santa Catarina. Segundo ela mesma descreveu, com linhas retas e formas geométricas, a arte reflete visualmente a simplicidade, organização e segurança da mensagem de Cristo. A imagem central é a cruz, que ultrapassa a barreira formal da imagem em uma reflexão sobre a magnitude da mensagem e do amor de Jesus Cristo. A imagem secundária é de mãos que se unem para juntas seguirem e compartilharem os ensinamentos dos apóstolos. Esse é o nosso lema que apresentamos para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Desejamos que cada um dos nossos queridos irmãos se dedique a estudar, a ouvir e aplicar a palavra de Deus em sua vida. Que todos sejam muito abençoados durante o ano eclesiástico de 2019.
Você acaba de assistir ao vídeo institucional com um hino mais tradicional ao final. Agora você vai poder acompanhar o hino com a mesma temática numa canção contemporânea com o pastor Paulo Bruno no vocal e os seus amigos da banda Sons. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. Um novinho e pão, tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista hoje e eu peço que você envie a sua sugestão, seu testemunho, suas ideias para o nosso e-mail pastoral@ubra.br ou então para o meu número de celular e WhatsApp, código de área 51, o número é 99637-7447. No terceiro bloco você ficará com oração e reflexão bíblica. Fique aí! Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e também para orar ao nosso Pai Celeste. E queremos iniciar hoje com a leitura do salmo previsto para este domingo, que é o terceiro domingo dentro do período do Advento. É por isso que nós temos hoje
3 velas acesas em preparação essas 4 semanas que antecedem o Natal. Portanto, falta apenas uma semana, mais um domingo que antecede o Natal e então comemoramos o dia 25. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos nos preparando. Então, Salmo 85, versículo 8 em diante, onde diz: eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Em sua vida.
Vamos agora ouvir a leitura do Evangelho deste domingo, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18, falando a respeito de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo a ele de que Jesus estava fazendo milagres e havia ressuscitado o filho de uma viúva. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. E depois respondeu aos discípulos de João, dizendo: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Até aqui essas palavras do Santo Evangelho. Vocês já imaginaram alguma festa sem comida ou bebida? Já imaginou um desfile de Semana da Pátria sem uma banda marcial? Imagine falar, por exemplo, de Oscar Niemeyer sem falar da sua arquitetura. Imagine uma arena, um jogo de futebol sem bola. Imagine um carro sem gasolina, um casamento sem amor, uma casa sem água ou sem luz, um churrasco sem sal, um hospital sem médico ou uma escola sem professores. Vejam que diante de tantos exemplos, sempre há alguma coisa que é fundamental, que é indispensável e que não pode faltar. Agora, quando nós falamos do Natal, dá para imaginar um Natal sem falar de Jesus? Na verdade, estamos falando de essência. E o que é uma essência? É algo que não muda, é algo que faz toda a diferença, é algo que dá sabor. Quando nós falamos de Natal, estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, que fez e que faz toda a diferença em nossas vidas. É Ele quem me diz quem eu sou, é Ele que me ama, que me cuida, que me guia no caminho seguro, que me dá consolo quando estou triste, que me perdoa quando erro, e mais do que isso, é Ele que me salvará e ressuscitará para uma nova vida. Portanto, Jesus é a essência das nossas vidas, pois se tirarmos Jesus de nossas vidas, o que sobra? Nada. No texto do Evangelho, nós vimos hoje as pessoas apontando para João Batista, achando que ele era o Messias, perguntando para Jesus: será que é tu mesmo ou é João? Quem é? E é interessante que o próprio João, ele não apontava para si mesmo, ele apontava para Cristo. Ele serviu com toda a humildade. Talvez essa palavra humildade também seja uma das características e essência do próprio Cristo, do próprio Jesus. Porque Jesus vem humildemente, numa simples estrebaria, e foi assim que Deus se fez como um de nós, Deus conosco. Conta-se uma história de um homem que estava dormindo à noite
No interior, quando de repente a sua casa se encheu de luz, o Senhor apareceu e disse a ele que ele teria um grande trabalho para fazer. E mostrou uma enorme rocha na frente ali da sua casa. E o Senhor explicou que o homem deveria empurrar a rocha com toda a sua força. E isso o homem começou a fazer imediatamente, dia após dia, por meses. O homem se esforçou do amanhecer até o pôr do sol, com seus ombros empurrava a superfície da rocha enorme, fria, mas a rocha não mudava de lugar. Mais tarde o homem começou a duvidar, pensando, será que o Senhor queria que eu continuasse todo esse tempo? Ele só disse para empurrar a rocha, ele não disse por quanto tempo. Já faz anos que estou empurrando essa pedra, talvez eu deveria desistir. Pelo menos eu não preciso empurrar todo dia com tanta força. Eu posso me dedicar uma parte só do dia para esse trabalho e passar fazendo outras coisas. Ele decidiu fazer isso mesmo, mas chegou a pensar que seria bom orar ao Senhor sobre essa situação. Então ele orou dizendo, Senhor, eu trabalhei duro e por muito tempo no serviço que você me deu. Eu dei toda a minha força para conseguir o que o Senhor quis, mas depois desse tempo todo, eu ainda não consegui mudar aquela rocha nem 1 centímetro sequer do lugar. Ó Deus, o que está errado? Por que será que eu estou sendo derrotado? Foi quando o Senhor respondeu a ele com compaixão, dizendo, meu amigo, quando eu lhe pedi para me servir e você aceitou, eu lhe disse que a sua tarefa era de empurrar aquela rocha com toda a sua força. E foi isso que você fez até agora. Em nenhum momento eu disse que eu esperava que você mudasse aquela rocha de lugar. A sua tarefa era somente empurrar. E agora você chega diante de mim pensando que fracassou? Será que foi isso mesmo? Olhe para você. Agora os seus braços estão fortes, estão musculosos. Você agora está com as suas costas bem desenvolvida e vigorosa, suas pernas estão duras e robustas, suas mãos firmes, enfrentando qualquer tipo de resistência. Você cresceu muito e agora conseguiu aumentar as suas habilidades, muito maior do que você era antes. Mas você ainda não mudou a rocha. Porém, a tarefa não era mudar a rocha, e sim de ser obediente e de empurrar simplesmente com toda a sua força. Isso você fez muito bem. Ao contrário de se sentir um fracassado, você foi muito bem sucedido. Eu apenas queria que você exercitasse a sua fé e confiasse na minha sabedoria. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós queremos usar o nosso próprio raciocínio para decidir o que Deus quer, quando que na verdade, Ele simplesmente deseja que nós sejamos obedientes a Ele e estejamos sempre firmes na fé. Foi exatamente isso que João Batista o fez. Ele serviu a Deus como precursor de Cristo, e o próprio Jesus, no texto do Evangelho de hoje, vai exaltar João Batista, dizendo que ele foi o maior de todos. Por quê? Porque ele, em sua essência, ele era o menor, o mais humilde, o mais simples, e o que tinha muita fé no Messias, reconhecendo os seus pecados, pregando arrependimento, e reconhecia também que dependia exclusivamente de Jesus para ser salvo. E Jesus então termina dizendo, porém quem é o menor no reino de Deus é maior que ele. Durante essa semana eu ouvi a seguinte frase dizendo, os meninos crescem e logo querem se tornar homens, os homens querem se tornar reis, e depois os reis querem se tornar Deus. E Deus se fez menino. Ora, Deus se faz como um de nós, veste a nossa pele, sente tudo que nós sentimos. E diante desse Deus que sabe tudo isso e que fez tudo isso, nós só podemos pedir 2 coisas para Deus. Só 2 presentinhos de Natal. Em primeiro lugar, a verdadeira fé no Salvador Jesus. Em segundo lugar, a humildade de servir uns aos outros, com o coração cheio de alegria e de agradecimento. Pois tudo isso que nós fazemos não é para nós, nem para as pessoas, é para Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e o poder, porque Cristo é a essência do Natal. Amém. Neste momento, eu quero convidar a todos a nós falarmos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos
por esse período tão maravilhoso do Advento, onde nós nos preparamos para festejarmos o dia do nascimento do teu Filho Jesus Cristo, para o dia de Natal, cumprindo a tua promessa de que viria e enviarias o descendente da mulher, lá da Eva, lá no texto de Gênesis 3,15. E é uma parte, ó Pai, dos festejos que culminam na cruz, quando Cristo grita dizendo: está consumado, está terminado, está pronto, está tudo preparado, o plano de salvação, o novo céu e a nova terra já pronto nos aguardando. Enquanto esse dia não chega, ó Pai, faça com que nós possamos manter os nossos corações sempre firmes na fé em Cristo Jesus, sempre preparados, nos arrependendo também dos nossos pecados, bem como também queremos ser luz no mundo, sal da terra, queremos fazer a diferença onde nós estamos, conforme os ensinamentos que nós recebemos da Tua Palavra. Guarda-nos, ó Pai, concedendo a Tua proteção, enviando os Teus santos anjos e abençoando também tantas pessoas que estão doentes, que estão acamadas, fragilizadas, que estão passando por momentos de dificuldades ou que estão sem esperança. Dê a eles a certeza de que Tu és o Deus conosco, que está do nosso lado por todos os momentos de nossas vidas. Tudo isso e muito mais nós pedimos em nome de Cristo, o nosso Salvador, o menino de Belém. Amém. E o nosso programa Toque de Vida especial de domingo e de Advento está chegando ao final. No próximo domingo teremos mais uma vez esse programa com músicas, com mensagens, com oração e também com muitas entrevistas especiais para você. Tenham todos um domingo muito feliz e abençoado. Tchau, tchau. Nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor lhe oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, cantai, ó terra e céus. Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor, louvor fazei soar. Passem já, a eterna paz Deus nos dá.